Grande vitória do Peixão hoje, pessoal, pra cima do Flamengo, 1-0 com o gol do homem. Neymar recebeu a linda bola do Guilherme Rasteira ali na entrada da grande área, né? Já dominou, cortando o zagueiro, chute cruzado, tirando do goleiro do Flamengo. Golaço do Neymar. E destaco ele dentro da área, hein, pessoal? Dentro da área é ali que ele tem que estar, velho. Muita qualidade e fez essa qualidade aí virar um gol pro Santos. Golaço do Neymar, golaço do Santos. Já comenta sobre essa vitória, deixa aquele likezão para dar aquela moral. Vamos conferir aqui o pós-jogo, entrevista coletiva do Kleber Xavier, muito bem hoje com essa vitória do Peixão, e tomara que essa vitória dê mais confiança aí para esse time do Santos que tá precisando demais. Começou bem demais aí nessa volta depois da paralisação do Campeonato Brasileiro. Bora que bora, Peixão. Vamos ouvir o Kleber Xavier, pessoal. É isso aí. Neymar Boa tem que estar noite, dentro da Kleber. área, pessoal. Aqui, Aparecer mais. Lili Recebendo Nascimento, bola no da meio de campo, ESPN. não. A gente está ao vivo no Sport Center. Gostaria que você falasse sobre a partida, né? Uma partida em que Antes o do meio Santos de campo, precisou né? suportar e soube suportar a pressão do Flamengo. E aí, no final da partida, o Neymar, decisivo, consegue dar essa vitória importante. Boa noite. Boa noite. Era a estratégia do jogo, fazer pressão alta na saída de tiro de meta, a gente conseguiu fazer bem, e depois na média e na baixa controlar. Não descer tanto, mas é difícil, o Flamengo trabalha bem nesse sentido, com muita qualidade, um time que já vem repetido, né, e com qualidade, com característica, com um jeito de jogar já dominado, mas a gente soube fechar os espaços por dentro, que era o jogo mais perigoso, também soube fechar os espaços por fora, demos poucas chances para ele, e a ideia era aproveitar no contra-ataque algum espaço, e quando a gente conseguisse empurrar para trás, né, do meio, principalmente na média, a gente conseguir ter uma situação que nos favorecesse usando o Ney, né, a qualidade do Ney, um jogador que trabalhou bem, que voltou bem, né, aguentou até o final, como a gente imaginava, então uma vitória importante contra o líder, e aquilo que eu tenho falado e vou seguir falando, seguir jogo a jogo, fazer os 3 pontos hoje. Mais importante de tudo para mim hoje foi vencer dentro de casa, fazer da Vila o nosso alçapão, essa é a ideia que a gente tem, né? E começar com um jogo contra um grande adversário, com vitória, é difícil, então a gente vai seguir insistindo nisso. E destacar também Brazão, hein, pessoal, porque quando o jogo tava 0-0 ele fez uma linda defesa no chute, se eu não me engano, do atacante do Flamengo, chute de esquerda, a bola ia no ângulo, ele fez uma defesaça aí, mantendo o jogo 0-0, importantíssimo aí para essa vitória do Santos hoje, hein? Kleber, boa noite. Felipe Camargo, de Olho no Peixe. Boa noite. Duas em uma. Primeiro falar, né, do que representa essa vitória para a sequência do campeonato. Você se afasta agora da zona do rebaixamento, né? E para o torcedor passa a impressão de que se conseguiu jogar dessa maneira e vencer o Flamengo, com os demais adversários, talvez o Santos consiga também buscar os resultados positivos que espera. Aquela e expectativa mais esse alta. otimismo também passa. E eu queria que você falasse do Robinho Júnior, né? Talvez muita gente não esperava que esse jogo fosse um jogo já para ele estrear numa competição oficial, e você opta por ele. Qual foi a sua ideia quando colocou o Robinho? Por que o Robinho Júnior estreou hoje numa competição oficial diante do Flamengo? Uma vitória em casa contra o líder, ela te dá confiança, né? Sendo consistente defensivamente, como a gente vinha sendo, né, e sendo efetivo ofensivamente, como a gente conseguiu. Eu frisei muito na palestra que o nosso desafio de hoje era buscar uma segunda vitória consecutiva, que a gente não tinha tido desde a minha chegada, era não tomar gol primeiro e buscar fazer. Se fosse mais de um, melhor, porque fica a imagem do último jogo contra o Fortaleza dos 3 gols. Eu fiquei feliz, como disse, pela torcida, fiquei feliz por ter a vitória em casa, muito feliz pelo grupo todo. A gente está sem nenhum jogador no departamento médico, era uma das ideias, equilibrar o grupo fisicamente, a gente conseguiu, nenhum jogador no departamento médico. Fiquei feliz por todos estarem aqui hoje no vestiário, os não convocados estavam presentes, foi uma vitória do grupo. E fiquei feliz também por poder dar possibilidade, de poder aos poucos ir colocando aqueles meninos que eu tenho olhado, que tenho colocado para treinar, e quando tiver a oportunidade eu vou colocá-los. Hoje a entrada
não só do Juninho, né, do Robinho Júnior, mas a entrada do David no início do jogo, a entrada do Bom Tempo depois, fazendo 2 funções. O Souza também, que é um menino que tem se firmado como lateral esquerdo. É bom ver os meninos da Vila. A gente começou com 3 no jogo e terminou com 4. Acho que foi uma coisa assim de meninos, né? O Robinho, ele mostrou durante os treinos um pouquinho que ele fez naquele amistoso, mesmo jogando do lado contrário, que ele é um menino que tem qualidade, né? E a gente vai dar essas oportunidades. Eu precisava de um pouquinho mais de jogo ali pela direita, era a opção que eu tinha, né? Eu podia usar o Bom Tempo por ali, mais para flutuar por dentro, mas eu queria um cara com uma jogada mais de 1 para 1, alguma coisa diferente, e o jogo pedia, era um momento que a gente precisava ou matar ou morrer, né? A gente sair daqui com gosto do 0-0 não seria bom para nós. Então a gente foi atrás, correu esse risco, depois tentei equilibrar com um Bom Tempo por dentro, para deixar o Neymar mais livre, já que eu não tive o Roleiser para esse jogo, né? É isso. Kleber. E o Robinho Júnior parece que é diferenciado, hein, pessoal? Eu vi um vídeo da Santos TV, quero até dar os créditos dessa coletiva para eles aí. O moleque batendo falta junto com o Neymar, você tá maluco, hein? Moleque diferenciado, tenho certeza que é mais uma joia aí, mais um menino da Vila pro Peixão, hein? Você tá louco. Muita qualidade esse Robinho Júnior aí. Vamos continuar aqui. Do seu lado esquerdo? Tudo bem? Pedro La Roca, Energia 97 FM. O Santos não vencia em casa, você ainda nem estava aqui, na temporada desde abril. E o Flamengo, o Santos não vencia dentro da Vila desde 2019. Já se iam aí 6 anos que o Santos tinha esse tabu. Para você que está iniciando essa trajetória da carreira solo, o que representa essa quebra de 2 tabus? Primeiro na temporada, jogando em casa, e segundo contra um time tão forte, tão investimento, que é o Flamengo. E um segundo ponto, talvez na primeira parte, no 3/4 do jogo, a gente viu o Neymar de meia, nem tanto participativo no setor ofensivo, até pela forma que o Santos entrou. Depois você coloca ele como centroavante e falso 9. E é justamente como sai o gol. O lugar do Neymar é ali, como falso 9? Ultimamente o Neymar tem jogado muito por dentro e eu vou usá-lo nas 2 funções. Ou como 10 ou como falso 9. Depende do jogo, depende do momento do jogo, depende do momento dele. Como ele desenvolveu muito bem a parte física e a gente ia utilizá-lo por todo o jogo, eu treinei as 2 possibilidades, com o David, às vezes com o Tiquinho e com o Bom Tempo, né? E consegui colocar em prática. Em determinado momento o David cansou e eu precisava dar mais sustentação ali por dentro e dar sustentação para buscar a vitória. Às vezes a ideia de tirar um centroavante e botar um menino que é segundo, né, como é o Bom Tempo, mas eu trabalhei ele mais adiantado por não ter um específico ali, e ele deu a resposta boa nos treinos, utilizei um pouco naquele jogo com a Desportiva também. Eu não consigo pensar assim nessas coisas, desse tipo de número, né? Os números que eu penso são os números da gente aqui, agora, né? De fazer os 3 pontos, de se afastar da zona, do objetivo, desafio que a gente traçou de entrar na primeira página, do desafio que a gente traçou hoje de não tomar gol, de fazer 1 ou 2 gols, né? De sair daqui com uma segunda vitória, de ter todo mundo dentro do vestiário trabalhando como grupo, né, de poder dar possibilidade dos meninos, que tem muitos meninos qualificados, também jogarem junto com esses jogadores experientes que a gente tem. Aqui, professor, tudo bem? E essa posição de falso atacante aí, para mim, se enquadra mais no que eu gosto de ver no Santos, hein, pessoal? Porque o Neymar de meia, ele recua demais. Ali faz como um volante para receber a bola e ali ele toma falta demais, é até perigoso para ele mesmo, fica tomando muita falta, perigoso até se machucar. O Neymar tem que jogar mais na frente, pessoal. Essa é a minha opinião. Rende muito mais ele entrando ali dentro da área, tem muita qualidade sobra. E no meio de campo ele fica querendo buscar muito a bola, até atrás dos volantes ali, e acaba... Ele tem essa característica de prender um pouco mais a bola, né? Toma muita falta e para muito o jogo. A qualidade dele se sobressai ali entrando dentro da área. Ele dentro da área é diferente demais. Você tá maluco? Vamos continuar aqui. Bem, boa noite. Boa noite. Queria saber, assim, você já falou em muitas entrevistas sobre quais foram os principais pontos que você trabalhou nessa intertemporada, né? Em 1, 2 períodos com a sua comissão.
Olhando como um todo, assim, nesse período, até pegando um pouco antes da pausa, que o Santos conseguiu sair da zona do rebaixamento, teve desempenho em campo melhor e mais tranquilidade, né, consequentemente, para trabalhar. Quando você olha para esse período, colocando o jogo de hoje em si, o que te deixou orgulhoso daquilo que você trabalhou com a sua comissão e você conseguiu ver em prática, assim, de fato? Queria que você pudesse fazer uma análise. A gente, primeiro que quando eu cheguei aqui e busquei junto aos atletas criar uma unidade do grupo que trouxe o Santos de novo para a Série A, do grupo dos novos jogadores e dos meninos, né? Criar um grupo só. E eu tenho conseguido isso, estou muito feliz por isso. Segundo, que nessa parada que a gente teve, precisava equilibrar a parte física em primeiro lugar. A mental ela ficou boa porque a gente ganhou o último jogo do Fortaleza e trabalhar nossos conceitos defensivos, que são conceitos de marcação zonal, né? Nas 3 alturas do jogo, né? A pressão alta, média e na baixa. Também fazer o nosso jogo fluir com a iniciação, a construção média no último terço. E como eu sempre faço, nos 3 últimos treinos, eu começo a trabalhar a estratégia para o jogo. E a estratégia para esse jogo do Flamengo era essa, de não deixar entrar na média, fechar por dentro e aproveitar a saída em velocidade. Ia ser muito difícil a gente empurrar o Flamengo para lá. Em alguns momentos a gente conseguiu empurrar o Flamengo para baixo, mas dar espaço para um time como esse, que tem velocidade na frente, que tem muita qualidade, é perigoso. Então a gente conseguiu manter isso até o final e, felizmente, a gente conseguiu a vitória. Então, satisfeito pela estratégia traçada para o jogo ter dado certo e a gente sair com os 3 pontos. É difícil, né, pessoal? Esse time do Flamengo tem muito investimento. Os times reserva dos caras, os caras no banco lá, é cara que muda jogo. Então, dá mais importância, ainda mais importância para essa vitória do Santos aí. Tem que comemorar demais mesmo, porque é o líder do campeonato, né? Líder do campeonato e o investimento que o Flamengo faz nesse time aí, você tá maluco. Sem comparação, acho que é o time que mais gasta aí no Campeonato Brasileiro. Então, vitória grandiosa do Santos. Kleber aqui, Vinícius Figo, da Santa Cecília TV. Estamos ao vivo no canal do Ricardinho Martins. A minha pergunta vai a respeito de 2 jogadores do sistema defensivo, o Souza e o Escobar. Porque o Escobar ele é mantido na lateral direita nessa partida e o Souza, no meu entendimento, faz uma brilhante partida pelo lado esquerdo, principalmente em um ataque que é muito rápido da equipe do Flamengo. Queria que você falasse sobre a atuação dos dois e uma vitória como essa contra o Flamengo. Você já falou dessa parte mental, mas ainda existe, por parte da torcida, algumas dúvidas em relação ao elenco que o Santos tem. Uma vitória como essa te dá mais confiança em cima desse elenco que você tem hoje no Santos Futebol Clube, no meio de uma janela de transferências? Muito obrigado. Cara, eu estou há muito tempo no futebol, cara, e a primeira coisa que eu gosto de criar quando eu chego nos trabalhos, antes como auxiliar e agora continuo assim como treinador, eu sou um líder que convenço, né? Essa é a minha forma de liderar. E eu gosto de criar um ambiente bom de trabalho. E eu estou satisfeito com o meu grupo, né? Muito, desde o início. Quando a gente viveu uma fase muito ruim de criar situações e não vencer, perder jogos que a gente não merecia perder, eles continuaram trabalhando muito, né? Então, é um grupo que tem muita qualidade. Nós temos um grupo com 2, 3 jogadores por posição. A gente precisa de alguns, a gente tem trabalhado, né? Eu, junto com o Matos, junto com a diretoria, junto com o departamento de mercado, para reforçar. E é difícil, por isso que eu citei, a gente está feliz por tê-los todos aqui, mesmo aqueles não convocados para o jogo, uns por cartão e outros por não atingir o número, né? A gente tem que convocar poucos, um número exato de atletas. Eu estou feliz porque eles estão entregando tudo, cara. Eles estão entregando tudo no treinamento e é difícil uma equipe que tem um plantel de 30 jogadores, como a gente tem, disputar só uma competição. Entendeu? Eu não posso dar minutagem, não vai jogar quarta porque é um jogo da Copa do Brasil, como eu queria ter continuado na Copa do Brasil, mas não foi possível. Eu não tenho a Libertadores ou Sul-Americana para disputar paralelo, eu tenho uma competição e eu tenho que trabalhar com todos, e todos têm trabalhado, alguns tristes por não estar na relação, mas têm trabalhado e se entregado ao máximo. O respeito que existe deles, primeiro com os colegas dele, e deles para a comissão é muito grande. Então, a gente vai seguir trabalhando assim. Descansa hoje, foco no Mirassol para sábado. Isso aí. Bom, é isso aí, pessoal. Conferimos o pós-jogo do Peixão, entrevista coletiva do Kleber Xavier. Depois dessa vitória importante
importantíssima do Santos aí. Gol do homem Neymar. Teve a estreia também do Robinho Júnior. Tomara que ele ganhe mais oportunidades aí nos próximos jogos, porque é um moleque que pelo que parece, tem muita qualidade, hein, pessoal? Tava dando uma olhadinha nos vídeos dele aqui no YouTube, no Santos TV. Muita qualidade, hein? Muita qualidade, com certeza aí. Mais uma joia do Santos, hein? Você tá maluco, moleque. Parece que tem muita qualidade. Vamos ver se vinga mesmo e tomara que ele ganhe mais oportunidades aí nos próximos jogos. Grande vitória. Teve gol do Neymar e tomara que esse time aí ganhe mais confiança para os próximos jogos. Vamos dar uma conferida aqui nos próximos jogos do Peixão. Contra o Mirassol, fora de casa. Mirassol que tá bem, hein, pessoal? Empatou com o Palmeiras hoje no Allianz Parque 1-1. Então, jogo difícil pro Peixão. Sábado, vai ser sábado, no dia 19/7, 6h30 da noite. E depois, o Santos vai receber o Internacional na Vila Belmiro, quarta-feira, dia 23/7. 9h30 da noite, esses são os 2 próximos jogos do Peixão, beleza? Deixa aquele likezão para dar aquela fortalecida, inscreva-se no canal também para vocês não perderem nenhum pós-jogo do Peixão, que com certeza, depois do jogo de hoje, a expectativa cresceu demais, hein, pessoal, para os próximos jogos. Vamos ver o que rola aí nos próximos jogos. O pós-jogo você confere aqui. Tamo junto, até a próxima, pessoal. Valeu!